Se inscreva no canal e clica no gostei. Humberto Eco. O nome da rosa 12. É difícil. Beato de Lieban na Felo. Pergunta Jorge. Ele é jovem. Recorda-se bem, mas os tempos estão maduros. Não ouviste as 7 trombetas? Porque as 7 trombetas? Não ouviste como morreu o outro rapaz? O miniaturista. O primeiro anjo soprou a primeira trombeta e dela veio granizo e fogo misturado com sangue. E o segundo anjo soprou a segunda trombeta e a terça parte do mar tornou-se sangue. Não morreu no mar de sangue o segundo. Número rapaz. Atenção à terceira trombeta. Morrerá a terça parte das criaturas vivendo no mar. Deus castiga-nos. O mundo todo em torno da abadia está infestado pela heresia. Disseram-me que está no trono de Roma um papa perverso que usa hóstias para práticas de necromancia e com elas nutre as suas moreias. E entre nós alguém violou o interdito, quebrou os selos do labirinto. Quem vos disse? Ouviu-o. Todos murmuram que o pecado entrou na abadia. Tens grãos de bico? A pergunta, dirigida a mim, surpreendeu-me. Não, não tenho grãos de bico. Disse confuso. Para a próxima traz-me grãos de bico. Mantenho-os na boca. Vês a minha pobre boca ascendentes, até que amoleçam todos. Estimulam a saliva. Aqua fons vitae. Amanhã trazes-me grãos de bico. Amanhã trago-vos grãos de bico. Disse-lhe. Mas ele tinha adormecido. Deixamo-lo para ir para o refeitório. Que pensais do que disse? Perguntei ao meu mestre. Ele goza da divina loucura dos centenários. Difícil distinguir o verdadeiro do falso nas suas palavras. Mas creio que nos disse alguma coisa sobre o modo de penetrar no edifício. Vi a capela de onde saiu Malaquias a noite passada. Ali há na verdade um altar de pedra. E na base estão esculpidos crânios. Esta noite tentaremos. Segundo dia completas onde se entra no edifício. Se descobre um visitante misterioso. Se encontra uma mensagem secreta com sinais de necromante. E desaparece. Mal encontrado. Um livro que depois será procurado por muitos outros capítulos sem olvidar o furto das preciosas lentes de Guilherme. A ceia foi triste e silenciosa. Tinham passado pouco mais de 12 horas desde que se tinha descoberto o cadáver de Vinâncio. Todos olhavam de soslaio para o seu lugar vazio à mesa. Quando foi a hora de completas, o cortejo que se dirigiu ao coro parecia um desfile fúnebre. Participamos no ofício ficando na nave e não perdendo de vista a terceira capela. A luz era pouca. E quando vimos Malaquias emergir do escuro para atingir a sua estala não pudemos compreender de onde saia exatamente. Pelo sim pelo não deslizamos para a sombra, escondendo-nos na nave lateral, para que ninguém visse que ficávamos ali. Terminado o ofício, eu tinha no meu escapulário a candeia que tinha subtraído na cozinha durante a ceia. Acendê-la-íamos depois. Número na grande trípode de bronze que ficava acesa toda a noite. Tinha um pavio novo. E muito azeite. Teríamos luz para muito tempo. Estava demasiado excitado pelo que nos aprestamos a fazer para prestar atenção ao rito, que acabou sem que quase me apercebesse. Os monges baixaram os capuchos sobre o rosto e saíram em lenta fila para se dirigirem às suas celas. A igreja ficou deserta, iluminada pelo clarão da trípode. Vamos, disse Guilherme, ao trabalho. Aproximamo-nos da terceira capela. A base do altar era verdadeiramente semelhante a um ossário. Uma série de crânios de órbitas vazias e profundas incutiam temor aos que olhavam para eles, pousados como apareciam no admirável relevo sobre um amontoado de tíbias. Guilherme repetiu em voz baixa as palavras que ouvira Linardo. O quarto crânio à direita, carregas nos olhos. Introduziu os dedos nas órbitas daquele rosto descarnado, e de súbito ouvimos como um rangido rouco. O altar moveu-se, girando sobre um eixo oculto, deixando entrever uma abertura escura. Iluminando-a com a minha candeia levantada, distinguimos uns degraus úmidos. Decidimos descê-los, depois de termos discutido se devíamos voltar a fechar a passagem atrás de nós. Era melhor não, disse Guilherme. Não sabíamos se depois poderíamos reabri-la. Quanto ao risco de sermos descobertos, se alguém chegasse àquela hora a manobrar o mesmo mecanismo era porque sabia como entrar e não ficaria preso por uma passagem fechada. Descemos mais de uma dezena de degraus e penetramos num corredor em cujos lados se abriam nichos horizontais, como mais tarde me aconteceu ver em muitas catacumbas. Mas era a primeira vez que penetrava num ossário, e tive muito medo. Os ossos dos monges tinham sido recolhidos ali no curso dos séculos, exumados da terra e amontoados nos nichos sem tentarem recompor a figura dos seus corpos. Porém, alguns nichos tinham apenas ossos miúdos, outros apenas crânios, bem dispostos quase em pirâmide.
de modo a não se precipitarem uns sobre os outros. E era espetáculo deveras aterrorizador, especialmente com o jogo de sombras e de luzes que a candeia criava ao longo do nosso caminho. Num nicho vi apenas mãos, muitas mãos, agora irremediavelmente entrelaçadas umas nas outras, num emaranhado de dedos mortos. Soltei um grito, naquele lugar de mortos, sentindo por um momento a impressão que ali houvesse alguma coisa de vivo, um chiu, e um rápido movimento na sombra. Ratos, tranquilizou-me Guilherme. Que fazem os ratos aqui? Passam, como nós, porque o ossário conduz ao edifício, e portanto à cozinha, e aos bons livros da biblioteca. E agora compreendes por que é que Malaquias tem um rosto tão austero. O seu ofício obriga-o a passar por aqui 2 vezes por dia, à noite e de manhã. Ele, sim, não tem de que se rir. Mas por que é que o Evangelho nunca diz que Cristo ria? Perguntei sem uma boa razão. É deveras como diz Jorge. Foram legiões os que se perguntaram se Cristo riu. A coisa não me interessa grandemente. Creio que nunca riu, porque, onisciente como devia ser o Filho de Deus, sabia que coisa faríamos nós, os cristãos. Mas eis que chegamos. E de fato, graças a Deus, o corredor tinha acabado. Começava uma nova série de degraus. Depois de percorridos estes, não tivemos senão que empurrar uma porta de madeira rija reforçada de ferro e encontramo-nos por trás da chaminé da cozinha, precisamente debaixo da escada de caracol que levava ao scriptorium. Enquanto subíamos, pareceu-nos ouvir um ruído que vinha de cima. Ficamos um instante em silêncio. Depois disse: impossível. Não entrou ninguém antes de nós. Admitindo que esta fosse a única via de acesso ao edifício. Nos séculos passados, isto era uma fortaleza, e deve ter mais acessos secretos do que nós imaginamos. Vamos subir devagar. Mas temos pouco por onde escolher. Se apagamos a candeia não sabemos por onde vamos. Se a mantemos acesa damos o alarme a quem se encontra em cima. A única esperança é que, se está lá alguém, tenha mais medo do que nós. Chegamos ao scriptorium, emergindo do torreão meridional. A mesa de Vinâncio estava precisamente do lado oposto. Movendo-nos, não iluminávamos mais que algumas braças de parede de cada vez, porque a sala era demasiado ampla. Esperamos que ninguém estivesse no pátio e visse a luz transparecer pelas janelas. A mesa parecia em ordem, mas Guilherme inclinou-se logo a examinar as folhas da estante por baixo e teve uma exclamação de desapontamento. Falta alguma coisa? Perguntei. Hoje vi aqui 2 livros, e um era em grego. E é este último que falta. Alguém o tirou, e a toda pressa, porque um pergaminho caiu aqui ao chão. Mas a mesa estava guardada. De certo. Talvez alguém lhe tenha posto as mãos só há pouco. Talvez esteja ainda aqui. Voltou-se para as sombras, e a sua voz ressoou entre as colunas. Se estás aqui, tem cuidado. Pareceu-me uma boa ideia. Como Guilherme já tinha dito, é sempre melhor que quem nos incute o medo tenha mais medo que nós. Guilherme pousou a folha que tinha encontrado aos pés da mesa e aproximou o rosto. Pedi-me que lhe desse luz. Aproximei a candeia e distingui uma página em branco na primeira metade, e na segunda coberta de caracteres pequeníssimos cuja origem a custo reconheci. É grego? Perguntei. Sim. Mas não percebo bem. Tirou do saio as suas lentes e pô-las solidamente em cima do nariz. Depois aproximou ainda mais o rosto. É grego, escrito muito pequeno, e todavia desordenadamente. Mesmo com as lentes me custa ler. Seria precisa mais luz. Aproxima-te. Tinha pegado na folha segurando-a diante do rosto, e eu, estupidamente, em vez de lhe passar por trás, mantendo a candeia alta sobre a sua cabeça, pus-me precisamente diante dele. Ele pediu-me para me desviar para o lado. Ao fazê-lo, rocei com a chama o verso da folha. Guilherme afastou-me com um empurrão, perguntando-me se ele queria queimar o manuscrito. Depois soltou uma exclamação. Vi claramente que na parte superior da página tinham aparecido alguns sinais imprecisos de cor amarelo escura. Guilherme mandou-me dar-lhe a candeia, e moveu-a por trás da folha, mantendo a chama bastante próxima da superfície do pergaminho, de modo a aquecê-lo sem lhe tocar. Lentamente, como se uma mão invisível estivesse traçando mani, tekel, fares, vi desenhar-se, sobre o verso branco da folha, um a um, à medida que Guilherme movia a candeia enquanto o fumo que provinha da ponta da chama enegrecia o resto, traços que não se assemelhavam aos de nenhum alfabeto, a não ser ao dos necromantes. Fantástico, disse Guilherme, cada vez mais interessante. Olhou em seu redor, mas será melhor não expor esta descoberta às insídias do nosso hóspede misterioso.
Se ainda está aqui. Tirou as lentes e pousou-as sobre a mesa. Depois enrolou com cuidado o pergaminho e escondeu-o no saio. Ainda aturdido por aquela sequência de eventos pelo menos miraculosos, estava para lhe pedir outras explicações, quando um ruído imprevisto e seco nos distraiu. Provinha dos pés da escada oriental que levava à biblioteca. O nosso homem está ali. Apanha-o! Gritou Guilherme, e lançamo-nos naquela direção. Ele mais rápido, eu mais lento, porque levava a candeia. Ouvi um estrondo de pessoa que tropeça e cai. Acorri. Encontrei Guilherme aos pés da escada observando um pesado volume de capa reforçada por brochas metálicas. No mesmo instante, ouvimos um outro barulho da direção de onde tínhamos vindo. Estúpido que eu sou! Gritou Guilherme. Depressa! A mesa de Venâncio. Compreendi. Alguém que estava na sombra, por trás de nós, tinha tirado o volume para nos atrair para longe. Uma vez mais Guilherme foi mais rápido que eu e alcançou a mesa. Eu, ao segui-lo, entrevi entre as colunas uma sombra que fugia, enfiando pela escada do torreão ocidental. Possuído de ardor guerreiro, meti a candeia na mão de Guilherme e atirei-me às cegas pela escada por onde tinha descido o fugitivo. Naquele momento sentia-me como um soldado de Cristo em luta com todas as legiões infernais e ardia com o desejo de pôr as mãos sobre o número desconhecido para o entregar ao meu mestre. Quase rolei pela escada de cara com abaixo. Tropecei nas abas do meu hábito. Foi aquele o único momento da minha vida, juro, que lamentei ter entrado numa ordem monástica. Mas naquele mesmo instante, e foi pensamento de um relâmpago, consolei-me a ideia de que também o meu adversário devia sofrer do mesmo embaraço. Além disso, se tinha tirado o livro, devia ter as mãos ocupadas. Precipitei-me quase na cozinha por trás do forno do pão. À luz da noite estrelada que iluminava palidamente o vasto átrio, vi a sombra que perseguia e que enfiava pela porta do refeitório, puxando-a atrás de si. Precipitei-me para ela. Custou-me uns segundos a abri-la. Entrei, olhei em redor e já não vi ninguém. A porta que dava para o exterior estava ainda trancada. Voltei-me. Sombra e silêncio. Distingui um clarão que vinha da cozinha e encostei-me a uma parede. Na soleira da passagem entre as duas salas apareceu uma figura iluminada por uma candeia. Gritei. Era Guilherme. Já não está ninguém. Como eu previa, aquele não saiu por uma porta. Não enfiou pela passagem do ossário. Não. Saiu daqui. Mas não sei por onde. Eu disse-te. Há outras passagens, e é inútil procurá-las. Provavelmente, o nosso homem está emergindo de novo em algum sítio longe daqui. Com ele, as minhas lentes. As vossas lentes. Precisamente. O nosso amigo não pôde tirar-me a folha, mas, com grande presença de espírito, ao passar pela mesa agarrou as minhas lentes. E por quê? Porque não é parvo. Ouviu-lhe falar destas notas, compreendeu que eram importantes. Pensou que sem as lentes não sou capaz de as decifrar e tem como certo que não me fiarei em ninguém a ninguém. De fato, agora é como se as não tivesse. Mas como sabia da existência das vossas lentes? Vamos. À parte o fato de ontem termos falado delas como mestre vidreiro, esta manhã no scriptorium pousei-as para rebuscar entre os papéis de Venâncio. Por isso, há muitas pessoas que poderiam saber como aqueles objetos eram preciosos. E de fato poderia mesmo ler um manuscrito normal. Mas este não ia desenrolando de novo o misterioso pergaminho, onde a parte em grego é demasiado pequena e a parte superior demasiado incerta. Mostrou-me os sinais misteriosos que tinham aparecido como por encanto ao calor da chama. Venâncio queria ocultar um segredo importante e usou uma daquelas tintas que escrevem sem deixar marcas e reaparecem com o calor. Ou então usou sumo de limão. Mas, como não sei que substância terá usado e os sinais podem voltar a desaparecer, depressa, tu que tens bons olhos, copia-os já do modo mais fiel que puderes e talvez um pouco maiores. Número e assim fiz, sem saber que coisa copiava. Tratava-se de uma série de 4 ou 5 linhas deveras parecidas com bruxaria. E agora reproduzo apenas os primeiros sinais, para dar ao leitor uma ideia do enigma que tínhamos diante dos olhos. Quando acabei de copiar, Guilherme pegou o papel e, apesar de estar sem as lentes, as manteve perto de seus olhos para examinar. Sim, sem dúvida se trata de um alfabeto secreto, que teremos que decifrar, disse. Os traços não são muito firmes, e é provável que a sua cópia não os tenha melhorado. Mas é evidente que os sinos pertencem a um alfabeto zodiacal. Vês? Na primeira linha temos. Trouxe o papel para mais perto. Entrecerrou os olhos em um esforço de concentração e disse: Sagitário, Sol, Mercúrio,
escorpião, que significam. Se Venâncio tivesse sido ingênuo, teria usado o alfabeto zodiacal mais conhecido. A igual a Sol, B igual a Júpiter. Então a primeira linha se leria assim. Tente transcreve-la. Raio Asval. Interrompeu-se. Não quer dizer nada. E Venâncio não era ingênuo se valeu de outra chave para transformar o alfabeto. Temos que descobri-la. E podemos? Perguntei admirado. Sim. Quando se conhece um pouco a sabedoria árabe. Os melhores tratados de criptografia são obra de sábios infiéis. Em Oxford pude me inteirar de alguns deles. Bacon tinha razão quando dizia que a conquista do saber para pelo conhecimento das línguas. Há séculos Abu Bakr Ahmad Ben Ali Beazia Anabati escreveu um livro do frenético desejo do devoto em aprender os enigmas das escrituras antigas, donde expus muitas regras para compor e decifrar alfabetos misteriosos, úteis para práticas mágicas, mas também para correspondência entre os exércitos ou entre um rei e seus embaixadores. E vi outros livros árabes onde se enumera uma série de artifícios bastante engenhosos. Por exemplo, podes reencobrir uma letra por outra, podes escrever uma palavra ao contrário, podes inverter a ordem das letras, mas colocando uma sim e outra não, e voltando a empregar logo desde o princípio, podes, como neste caso, reencobrir as letras por signos zodiacais, mas atribuindo às letras ocultas seu valor numérico, para depois seguir um outro alfabeto, transformar os números em outras letras. E qual desses sistemas terá utilizado Venâncio? Teríamos que provar todos estes, e também outros. Mas a primeira regra para decifrar uma mensagem consiste em adivinhar o que se quer dizer. Mas então não é preciso decifrá-lo, exclamei rindo. Número não quis dizer isso. O que se pode fazer é formular hipóteses sobre quais poderiam ser as primeiras palavras da mensagem, e depois ver se a regra que ali se infere vale para o resto do texto. Por exemplo, Venâncio anotou aqui certamente a chave para penetrar no Finis Africae. Se eu tento pensar que a mensagem fala disto, eis que sou iluminado de repente por um ritmo. Tenta olhar para as primeiras 3 palavras. Não consideres as letras. Considera só o número dos sinais. Agora tenta dividir os grupos em sílabas de pelo menos 2 sinais cada. Me recita em voz alta. Tatata, tata, tatata. Não te vem nada em mente. A mim não. E a mim sim. Secretum Finis Africae. Mas, se assim fosse, a última palavra devia ter a primeira e a sexta letras iguais. E fato assim é. Eis 2 vezes o símbolo da terra. E a primeira letra da primeira palavra, o S, devia ser igual à última da segunda. E de fato eis repetido o signo da Virgem. Talvez seja o bom caminho. Porém, poderia tratar-se apenas de uma série de coincidências. É preciso encontrar uma regra de correspondência. Encontrá-la onde? Na cabeça. Inventá-la. E depois ver se é verdadeira. Mas entre uma prova e outra o jogo poderia levar-me um dia inteiro. Não mais. Porque, recorda-te, não há escritura secreta que não possa ser decifrada com um pouco de paciência. Mas agora arriscamo-nos a atrasar-nos e queremos visitar a biblioteca. Tanto mais que sem as lentes nunca conseguirei ler a segunda parte da mensagem. E tu não me podes ajudar, porque estes sinais para os teus olhos. Greco este, non legitur, completei humilhado. Exatamente. E vês que Bacon tinha razão. Estuda. Mas não desanimemos. Deixemos o pergaminho e as tuas notas e subamos à biblioteca. Porque esta noite nem 10 legiões internais conseguirão deter-nos. Persignei-me. Mas quem pode ter nos precedido aqui? Bêncio ardia com desejo de saber que coisa havia entre os papéis de Venâncio. Mas não me parecia na disposição de nos pregar partidas tão maliciosas. No fundo, tinha-nos proposto uma aliança. E depois tinha ar de quem não tem coragem de entrar de noite no edifício. Então, Berengário, ou Malaquias. Berengário parece-me que tem ânimo para lazer coisas deste gênero. No fundo, IQ, número responsável pela biblioteca, é roído pelo remorso de ter traído algum dos seus segredos. Julgava que Venâncio tinha tirado aquele livro e queria talvez repô-lo no lugar de onde veio. Não conseguiu subir. Agora está escondendo o volume em qualquer parte. E poderemos apanhá-lo em flagrante, se Deus nos assistir, quando tentar repô-lo no seu lugar. Mas também poderia ser Malaquias, movido pelas mesmas intenções. Diria que não. Malaquias tinha tido todo o tempo que queria para rebuscar na mesa de Venâncio quando ficou sozinho para fechar o edifício. Eu sabia-o muito bem e não tinha meios de o evitar. Agora sabemos que não o fez. Se refletires bem,
Não temos motivo para suspeitar que Malaquias que soubesse que Venâncio tinha entrado na biblioteca tirando de lá alguma coisa. Isto, sabem-no Berengário e Bêncio e sabemo-lo tu e eu. A seguir a confissão de Adelmo poderia sabê-lo Jorge. Mas não era ele de certo o homem que se precipitava com tanto ímpeto pela escada de caracol. Então, o Berengário ou Bêncio. E por que não Pacífico de Tivoli ou outro dos monges que aqui vimos hoje? Ou Nicolau, o vidreiro, que sabe dos meus óculos. Ou aquela bizarra personagem que é Salvador, que nos disseram que anda de noite sabe-se lá por que afazeres. Devemos prestar atenção em não restringir o campo dos suspeitos simplesmente porque as revelações de Bêncio nos orientaram numa única direção. Bêncio talvez quisesse contundir-nos, mas pareceu-vos sincero. De certo. Mas recorda-te que o primeiro dever de um bom inquisidor é o de suspeitar em primeiro lugar daqueles que te parecem sinceros. Péssimo trabalho do inquisidor, disse eu. Por isso o abandonei. Como vês, cabe-me retomá-lo. Mas vamos à biblioteca. Segundo dia à noite onde se penetra finalmente no labirinto, se tem estranhas visões como acontece nos labirintos, aí a gente se perde. Voltamos ao scriptorium, desta vez pela escada oriental, que também subia ao andar proibido, com a candeia alto diante de nós. Eu pensava nas palavras de Alinardo sobre o labirinto e esperava coisas pavorosas. Fiquei surpreendido quando emergimos no lugar onde não deveríamos ter entrado, ao número encontrar-me numa sala de 7 lados, não muito ampla, privada de janelas, em que reinava, como de resto em todo o andar, um forte odor a fechado ou a mofo. Nada de terrificante. A sala, como disse, tinha 7 paredes, mas só em 4 delas se abria entre 2 colunazinhas encaixadas na parede, uma abertura. Uma passagem bastante ampla encimada por um arco de volta inteira. Ao longo das paredes fechadas encostavam-se enormes armários, carregados de livros dispostos com regularidade. Os armários tinham uma etiqueta numerada, assim como cada uma das prateleiras. Claramente, os mesmos números que tínhamos visto no catálogo. No meio da sala uma mesa, também ela repleta de livros. Sobre todos os volumes um véu bastante fino de poeira, sinal de que os livros eram limpos com uma certa frequência. Pelo chão também havia qualquer sujidade. Por cima do arco de uma das portas, uma grande inscrição, pintada na parede, apresentava as palavras Apocalipsis Lesugesti. Não parecia esbatida, embora os caracteres fossem antigos. Apercebemos-nos depois que, também nas outras salas, estas inscrições eram na verdade gravadas na pedra, e bastante profundamente depois as cavidades tinham sido preenchidas com tinta, como se usa para pintar a fresco as igrejas. Passamos por uma das aberturas. Encontramo-nos numa outra sala onde se abria uma janela, que no lugar dos vidros apresentava placas de alabastro, com 2 paredes plenas e uma abertura, do mesmo tipo daquela por onde tínhamos acabado de passar, que dava para outra sala, a qual tinha, também ela, 2 paredes plenas com uma janela, e uma outra porta que se abria diante de nós. Nas suas salas 2 inscrições semelhantes na forma à primeira que tínhamos visto, mas com outras palavras. A inscrição da primeira dizia, Super Tronus Vigintiquator, e a da segunda, Nomen Illi Mors. Quanto ao resto, embora as suas salas fossem mais pequenas do que aquela por onde tínhamos entrado na biblioteca de fato, aquela era heptagonal e estas 2 retangulares. O mobiliário era o mesmo, armários com livros e mesa central. Acedemos à terceira sala. Esta não tinha livros nem inscrição. Sob a janela, um altar de pedra. Havia 3 portas, uma por onde tínhamos entrado, outra que dava para a sala heptagonal já visitada, uma terceira que nos introduziu numa nova sala, não diferente das outras, salvo pela inscrição, que dizia, Obscuratus est Soetiae. Daqui passava-se uma nova sala, cuja inscrição dizia, Facia est grando et ignis. Era privada de outras portas, ou melhor, chegados àquela sala não se podia avançar e era preciso voltar para trás. Raciocinemos, disse Guilherme. 5 salas quadrangulares ou vagamente trapezoidais, com uma janela a cada uma, que giram em torno de uma sala heptagonal sem janelas, aqui é servida pela escada. Parece-me elementar. Estamos no torreão oriental. Cada torreão do exterior apresenta 5 janelas e 5 lados. A conta está certa. A sala vazia é precisamente a que está voltada a oriente, na mesma direção do coro da igreja. A luz do sol ao amanhecer ilumina o altar,
o que me parece justo e piedoso. A única ideia astuta parece-me a das placas de alabastro. De dia filtram uma bela luz, de noite não deixam transparecer sequer os raios lunares. Não é pois um grande labirinto. Agora vejamos onde levam as outras duas portas da sala heptagonal. Creio que nos orientaremos facilmente. Meu mestre enganava-se, e os construtores da biblioteca tinham sido mais hábeis do que julgávamos. Não sei bem explicar o que aconteceu, mas ao abandonarmos o torreão a ordem das salas tornou-se mais confusa. Umas tinham 2 portas, outras 3. Todas tinham uma janela, mesmo aquelas por onde entrávamos partindo de uma sala com janela e pensando que íamos para o interior do edifício. Cada uma delas tinha sempre o mesmo tipo de armários e de mesas. Os volumes empilhados em boa ordem pareciam todos iguais e não nos ajudavam de certo a reconhecer o lugar num golpe de vista. Tentamos orientar-nos com as inscrições. Uma vez tínhamos atravessado uma sala em que estava escrito em Diabuse Liso e depois de algumas voltas pareceu-nos que tínhamos ali voltado. Mas recordávamos que a porta em frente à janela introduzia uma sala em que estava escrito Primogenitus Mortorum, enquanto encontrávamos agora uma outra que dizia de novo Apocalipsis Lesu Gesti. E não era a sala heptagonal de onde tínhamos partido. Este fato convenceu-nos que, por vezes, as inscrições se repetiam, eram iguais em salas diferentes. Encontramos 2 salas com inscrição Apocalipsis uma a seguir a outra, e logo depois uma com Cecedite de Coelho Stella Magna. De onde provinham as frases das inscrições era evidente. Tratava-se de versículos do Apocalipse de João. Mas não era nada claro nem por que razão estavam pintadas nas paredes nem qual a lógica por que estavam dispostas. Para aumentar a nossa confusão, reparamos que algumas inscrições, não muitas, eram de cor vermelha em vez de negra. A certa altura encontramo-nos de novo na sala heptagonal do ponto de partida. Aquela era reconhecível, porque aí se abria a entrada da escada, e recomeçamos a mover-nos para a nossa direita, procurando seguir em frente de sala em sala. Passamos por 3 salas e depois achamo-nos diante de uma parede fechada. A única passagem introduzia numa única sala que só tinha uma outra porta, pela qual saímos, percorrendo mais 4 salas, e achamo-nos de novo diante de uma parede. Voltamos à sala precedente que tinha 2 saídas, metemos por aquela que ainda não tínhamos tentado. Passamos a uma nova sala e encontramo-nos na sala heptagonal do ponto de partida. Como se chamava a última sala onde voltamos para trás? Perguntou Guilherme. Fiz um esforço de memória. E com os albus? Bem, é preciso encontrá-la de novo. E foi fácil. Dali, se não se queria andar para trás, não havia senão que passar a sala de Tagratia Vobis e Etipax. E dali, à direita, pareceu-nos encontrar uma nova passagem que não nos fizesse voltar para trás. Com efeito, encontramos outra vez em Diabuse Liso Y Primogenitus Mortorum, porém não eram as mesmas salas de pouco antes. Mas finalmente chegamos a uma sala que nos parecia que ainda não tínhamos visitado. Tenia pars terrae combusta est. Mas, momento, já não sabíamos onde estávamos em relação ao torreão oriental. Estendendo a candeia para frente, aventurei-me até as salas seguintes. Um gigante de proporções ameaçadoras, de corpo ondulado e flutuante como de um fantasma, veio ao meu encontro. Um diabo! Gritei, e pouco faltou para me cair a candeia enquanto me voltava de repente e me refugiava nos braços de Guilherme. Este tirou-me a candeia das mãos e, afastando-me, avançou com uma decisão que me pareceu sublime. Também ele viu qualquer coisa, porque recuou bruscamente. Depois avançou de novo e levantou a candeia. Desatou a rir. Verdadeiramente engenhoso. Um espelho. Um espelho? Sim, meu valente guerreiro. Lançaste-te com tanta coragem sobre um inimigo verdadeiro, há pouco no Scriptorium, e agora assustas-te diante da tua imagem. Um espelho que te devolve a tua imagem aumentada e deformada. Tomou-me pela mão e conduziu-me diante da parede fronteira à entrada da sala. Numa placa de vidro ondulada, agora que a candeia a iluminava mais de perto, vi as nossas 2 imagens, grotescamente deformadas, que mudava nossa forma e altura conforme nos aproximávamos ou nos afastávamos dele. Deves ler algum tratado de óptica, disse Guilherme divertido, como de certo leram os fundadores da biblioteca. Os melhores são os dos árabes. Aliás, compôs um tratado de aspectibus que com demonstrações geométricas precisas, falou da força dos espelhos. Alguns deles, segundo o modo como é o modulado e a sua superfície, podemos aumentar as coisas mais minúsculas,
E que outra coisa faz as minhas lentes? Outros fazem aparecer as imagens invertidas ou oblíquas. Ou mostram 2 objetos em vez de 1, e 4 em vez de 2. Outros ainda, como este, fazem de um anão um gigante ou de um gigante um anão. Jesus Senhor disse. Então são estas as visões que alguém diz ter tido na biblioteca. Talvez, uma ideia deveras engenhosa. Leu as inscrições na parede, por cima do espelho. Supertronos Vigintiquator. Ali encontramos. Mas era uma sala sem espelho. E está lendo mais. Não tem janelas nem é heptagonal. Onde estamos? Olhou em seu redor e aproximou-se de um armário. Adso. Sem aqueles benditos oculiar legendum não consigo compreender o que está escrito nestes livros. Leia-me alguns títulos. Peguei num livro ao acaso. Número mestre. Não está escrito. Como? Vejo o que está escrito. Que lês? Não leio. Não são letras do alfabeto e não é grego. Reconhecê-lo-ia. Parecem vermes, serpentezinhas, caganitas de moscas. Ah, é árabe. Há mais desses. Sim, alguns. Mas cá está um em latim. Se Deus quiser. Al-Khwarizmi. Tabulete. As tábuas astronômicas. Final da parte 12.